Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal dos Tarefeiros para mais um bate-papo dos sábados de manhã. Que você que está chegando hoje possa se inscrever no canal, ativar o sininho que aparece aí no cantinho da tela. Ele vai dar as notificações de todo o conteúdo que acontece na semana no canal dos Tarefeiros. Então, durante a semana tem evangelho, tem palestra com a doutora Thais. Fora isso, tem todo um conteúdo do canal disponível, tem as músicas do coral, tem palestras antigas, tem séries sobre Maria, sobre os arquétipos, tem bastante conteúdo. Então dá uma navegadinha aí, dá uma olhada, tem bastante coisa interessante. Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo 182, na Água Rasa, e que para você ser atendido é importante que você agende, se informe o melhor dia, o melhor horário. Para isso, tem os telefones no começo e no final do vídeo que você pode dar uma ligadinha lá e as meninas vão informar, dar todas as orientações, todos os tratamentos disponíveis na Casa dos Tarefeiros. Ok? Dados, recados, que você seja muito bem-vindo e que nós possamos adentrar nesse circuito de luz, de amor, de conscientização, convidando todos os nossos amigos espirituais, o nosso amigo e dirigente espiritual da Casa dos Tarefeiros, o Dr. Antônio, que ele possa se fazer presente abençoando essa conversa, assim como o nosso Mestre Jesus e a Nossa Senhora. Assim, nós pedimos licença para dar por aberto as nossas conversas dos sábados de manhã, graças a Deus. E hoje nós vamos falar de uma coisa que ela existe e que às vezes a gente faz de conta, né? Mas é um sentimento, uma energia poderosa, uma emoção muito forte que está aí. E para falar dela, a gente vale lembrar algumas situações, né? Somos seres imortais espiritualmente, né? Somos ainda usinas de energia, temos energias poderosas, a gente já falou dos nossos centros de força, da nossa aura, dos nossos corpos espirituais, tem palestra falando disso, dá uma navegada lá, se você tem dúvidas. Ou seja, falamos também que a nossa palavra tem poder, né? Tudo aquilo que a gente expressa, porque é uma materialização da nossa energia pessoal. E que o nosso pensamento também é poderoso, desde que acompanhado com uma atitude poderosa. E hoje, para falar de tudo isso, se a gente sabe de tudo isso, dessas energias, vamos falar da nossa raiva. Olha lá. A raiva, ela existe. Todos nós sentimos ou sentiremos em algum momento da nossa vida. E como a gente sempre fala, existe toda uma questão que a raiva é negativa, que a raiva faz mal e traz consequências. E se a gente parar para pensar, realmente isso acontece, né? Na maioria das nossas passagens ou das situações que nós vivemos de extrema raiva, isso acontece. Mas será que essa energia ela é puramente negativa? Ou será que ela é negativa? Ou a forma com que nós lidamos com ela é uma forma negativa por, às vezes, ignorância ou falta de entendimento da nossa raiva, de como ela nos afeta, o porquê que ela surgiu? Você já se perguntou o porquê que a raiva te afetou? Porque da onde que ela veio? Ah, do nada. Ninguém sente raiva do nada, né? Ah, acordei hoje e senti raiva. Não. Às vezes vem de uma situação. Às vezes nós sentimos e quando ela passa, você fala assim, nossa, mas será que precisava de tanto? Por que isso afetou? Uma coisa simples se tornou uma coisa que me afetou tanto. E a gente vai falar disso hoje também,
Por quê? Como você sabe, além de nós sermos essa energia poderosa e a raiva ser uma energia muito poderosa, e toda energia ela nem é positiva nem negativa, né? Vamos dizer assim. Porém, quando ela vem tão forte, e você não consegue controlar, pensa numa bomba, né? Aquele átomo que você vai enchendo, enchendo, vai comprimindo ele. Se você não sabe como controlar, vira uma explosão e causa muito danos, muitos danos. Então, o que eu quero fazer para você pensar é como a raiva ela surge, o porquê que ela acontece na sua vida e quais são as ações, as atitudes que geram esse sentimento, essa energia. Lembrando que toda emoção, todo pensamento, seja ele de amor ou de raiva ou de ódio, ele, na nossa atmosfera espiritual, ele ativa como se fossem, vamos dizer assim, sinaleiros que vão atrair espíritos, energias de igual situação espiritual. E daí vale às vezes pensar que naqueles momentos que você sentiu uma raivinha só e ela foi potencializada, muitas vezes é porque você fez a ligação com espíritos raivosos também que potencializaram essa energia. Lembrando que eles potencializaram, eles não criaram, ela já existia dentro de você, da sua mentinha, do seu coração, da situação. E daí, para falar disso, se ela existia, por que ela existia, né? Porque eu sinto raiva, Carlos. Por quê? Ai, 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 isso é complicado, né? Todo sentimento de raiva é que eu gostaria até de separar, né? Por quê? O que é a raiva, né? A raiva é um sentimento que a gente tem de indignação com alguma coisa. Então, eu fiquei indignado com alguma coisa, né? Pode ser comigo próprio, com alguma coisa que eu esperava fazer e não fiz, com uma reação. Então, eu sinto raiva da minha situação, do que eu fui. Ou de um terceiro. Né? Então, e ela está ligada diretamente, muitas vezes, à expectativa. Né? Porque você tem uma expectativa, porque você acha que merece um tratamento, porque você acha. E aqui eu não gostaria de entrar no mérito de certo, errado, justo e injusto. Porque nós estamos tratando de sentimento e do que ela gera e do que eu vou fazer com isso. Então, primeiro, eu sinto raiva porque eu me indignei com um comportamento meu próprio ou de alguém para comigo, que eu, de alguma forma, gostaria que fosse diferente. Né? Então, esse é o espectro, na minha visão, que gera raiva. Então, ou eu não satisfiz uma expectativa minha própria em relação à minha situação, ou alguém agiu de uma forma que eu achei indigna comigo, que eu mereceria de outra forma. E isso gera uma reação, que é o que a gente chama de raiva. E dependendo do grau de indignação, como você falou, ela pode ser um morteiro, uma bombinha de festa junina, ou ela pode ser uma bomba de nêutrons, uma bomba atômica, né? Porque vai depender do que eu tinha de expectativa, do que eu recebi e mais ainda do que eu interpretei. Porque muitas vezes a grande convulsão de gerar uma bombinha, um morteiro ou uma energia muito maior de reação vai muito da expectativa que eu tinha e do meu orgulho. Porque às vezes até aquela situação não veio carregada para me humilhar, para nada disso, mas eu me senti assim, humilhado, diminuído. Então a questão, como você disse, não é escapar do sentimento. Porque a gente tem ainda um monte, a gente tem um negócio chamado ego, orgulho enorme e tudo mais. Agora o que eu vou fazer com essa força avassaladora que aquela indignação gerou dentro de mim?
Mesmo porque, na maioria das vezes, quanto maior a força dela, maior descontrole eu tenho. E aí eu posso gerar, inclusive, nós somos espíritas, situações que eu carrego em mais de uma vida. Vamos supor que eu sinta minha honra, qualquer coisa que o vale, eu vá e tire a vida de um irmão meu. Vão ser necessárias. Eu resolvi extravasar minha raiva por algum motivo e tirar a vida de alguém. Eu vou gerar uma situação de algumas vidas para recuperar esse desequilíbrio que eu gerei com a minha raiva. Por outro lado, eu posso pegar essa situação que me gerou indignação e pensar e transformar ela em algo que eu precise fazer. Por exemplo, a pessoa me chamou de burro. Cara, espera aí, né? Não, ele não pode falar isso, meu orgulho, eu não sou burro. Eu vou estudar. Eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou direcionar essa raiva passando 6, 7 meses estudando aquele assunto que a pessoa me classificou que eu era burro em relação a ele, que eu não tinha conhecimento, e eu transformar essa situação numa situação que eu vou melhorar, né? A pessoa resolveu me chamar de gordo. Isso me irritou a ponto de eu ir lá e socar, eu sou gordinho e forte mesmo, socar a cara dela? Ou isso me incitou a olhar para o que eu como e jogar essa força para vencer as minhas situações que me levam a comer demais ou a fazer pouco exercício? Então, a raiva, a indignação, ela te gera uma força. Agora, você precisa aprender a controlar aonde você vai direcionar essa força, que não é fácil, porque a gente está falando, normalmente essa razão ela vem no segundo momento e não no primeiro. O primeiro é raiva, é explosão, você quer dar o troco, o payback, como fala o americano, né? Você quer dar o troco, né? E você não consegue esse raciocínio. Por isso que eu acho que quanto mais nós evoluímos, e por isso que nós saímos do duelo, onde se resolvia há 300, 400 anos, se resolvia questões de honra na faca, na espada, na pistola, onde quer que seja, né, gerando situações para outras vidas, justas ou injustas. A ideia, de novo, aqui não é julgar nada. Você tem que ter raiva mesmo e lá socar o cara porque o que ele falou é mentira. Não é essa a questão. A questão é a energia, como o Fábio colocou, que isso gera em você e o que você vai fazer com isso. Porque isso pode ser muito mais prejudicial do que foi aquilo que aconteceu para gerar a raiva. Então, a tua reação pode ser muito mais prejudicial do que foi a inicial, né? Por assim dizer, e não vai melhorar nada, não vai resolver nada. Então, precisamos entender essa geração de forças e usar a nosso favor, porque aí nós podemos até fazer coisas transformadoras a partir de uma raiva e uma indignação com algo que a gente não esperava que fosse assim. Então, são coisas que a gente precisa tomar muito cuidado e procurar esse autocontrole, que não é fácil, porque a primeira reação é da explosão, porque o teu orgulho de alguma forma foi ferido, né? De alguma forma não adianta. Aquela indignação gerou algo, às vezes até, como eu falei, de amor próprio, até você se prepara, se prepara, se prepara, né, para uma coisa e não consegue fazer. Você vai ficar com raiva de você mesmo, não de outro, né? Mas, de novo, mesmo essa raiva, em vez de te deixar triste, cabisbaixo, tem que falar, ó, peraí, não, eu tenho que fazer melhor da próxima vez. Essa é a ideia. Olha, é isso aí. Tudo que acontece na nossa existência nos é permitido para o nosso crescimento. Pensa nisso, para a nossa evolução. E saber lidar com a raiva sem fazer de conta saber lidar com essa energia, assim como é saber lidar com o dinheiro, saber lidar com o amor, com o perdão, que são energias tão em voga e que fazem parte da nossa existência. Tudo isso é para você aprender, evoluir e praticar de uma forma equilibrada. Porque também não vale, e o Maurício vai falar disso, eu vou perguntar para ele, fazer de conta, né? Engolir raiva ou engolir os sapos
da vida, como a gente mesmo fala no dito popular, o máximo que vai acontecer com você, para você aparecer bonzinho, é ter gastrite, tá, querido? Úlcera estomacal, porque aquela energia vai ficando acumulada lá no seu gástrico e não é digerida, porque você fica remoendo, 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 vira mágoa, vira ranço, você fica revivendo aquela situação e desgastando o teu corpo físico e espiritual, e isso é muito sério, porque você não conseguiu se resolver com a sua raiva, ou com a situação lá e fez de conta. Então, vamos lá, Maurição. Como eu transformo essa raiva? Como eu consigo lidar com ela no meu dia a dia? Porque ela vai chegar a situação. E daí, o que eu faço? Nem Olha, estapeio, nem faço de conta como que eu vivo. olha, se a gente for falar aqui na largada, a gente vai destrambelhar. Aí, se destrambelhar, a gente vai se prejudicar, né? Então, assim, é um negócio bastante, vamos chamar assim, sério, mas, ao mesmo tempo, a raiva, é o que você falou, para mim, é um negócio tão poderoso que você tem que controlar. E tudo que é poderoso tem que ter controle. E quem que tem que controlar? Você mesmo, contigo mesmo, né? Com a sua própria raiva. Então, eu vou colocar aqui algumas situações que às vezes tem uma situação de raiva, uma situação de bronca. O que que você faz? Dependendo da situação, você vai tem vontade de socar aquela pessoa. Socar, chutar, pegar no pescoço, sei lá. Só que isso não vai ajudar. Igual o Pelão falou, há alguns, né, 300, 400 anos se resolvia na espada, na faca, né? Até hoje, se bobear, o pessoal está resolvendo na faca aí, né? Infelizmente, tira esse negócio todo. Mas já está bem menos do que o duelo que se tinha lá antigamente. Mas hoje, se vocês pararem para pensar, numa situação hoje, se você abre noticiário, uma série de coisas, quantas coisas acontecem, né? Feminicídio, essas coisas todas, porque a pessoa tem raiva, aí lógico, entrou ciúmes, entrou raiva, entrou tudo, e a pessoa não controlou aquilo, ela foi lá e fez algumas coisas muito ruins. E essa parte, nós já falamos para vocês aqui, isso é muito prejudicial. Essa raiva não vai te levar a nada. Aí agora, o que o Carlão falou, né? Falou, poxa, a pessoa me chamou de burro, o que que eu tenho que fazer? Aí você tem alguns artifícios, tem algumas formas para você dissolver essa raiva, vamos chamar assim, né? Dissolver essa raiva. Às vezes tem uma situação assim, aquela situação complicada, você vai dar um soco na parede, dá um soco no ar, sai fazendo assim, xingando e sai. Pelo menos você meio que destravou, né? Destravou um pouco essa sua raiva, nem quis mais conversar com a pessoa e saiu. Virou de costas e saiu. Aí a pessoa que ainda quer te provocar, te chamar para conversar, você fala, não me fala nada agora, porque se eu falar agora eu vou fazer besteira. Essa é uma das formas que a pessoa tenta dissolver essa raiva. Outra forma de dissolver a raiva é o quê? Você canalizar essa energia. Mas como canalizar essa energia? Né? A gente fala, como controlar e canalizar essa energia? Tem muitas pessoas que, em vez de ficar ali com aquele negócio travado, vai praticar um esporte, vai socar, né, saco de areia, vai praticar algum esporte de luta, vai praticar um esporte de correr. Quantas vezes a pessoa vai praticar um esporte, futebol, um vôlei, basquete, seja lá qual for o esporte, aí ela xinga, ela fala naquele momento, porque está lá como uma válvula de escape, vai para academia, levanta peso, faz esse abdominal, corre, mas assim, tem uma série de coisas, isso olhando o lado do esporte que a pessoa pode trazer a seu favor. Ela desafoga, ela, né, destrava toda aquela raiva que estava contida nela, ela consegue dar um equilíbrio, porque o esporte como um todo, ele acaba trabalhando muito esses hormônios, serotonina, e todos esses, né, hormônios do prazer, que aí você dá uma equilibrada, aí você vai refletir sobre aquela situação, fala, bom, agora eu quero resolver essa situação. Igual você falou, cara, família, não adianta você não resolver a situação. Você tem que resolver, você pode até conter essa raiva, controlá-la. Aí você desafoga ela em algum lugar. E aí tomar cuidado. Tem gente que vai desafogar na bebida, no vício, esse negócio todo. Olha como as coisas são. Olha por quantas vertentes nós podemos falar aqui. Mas estou falando de coisa boa, de esporte, esse negócio todo. Equilibrou, vai conversar com a pessoa, vai resolver com a pessoa que precisa ser resolvido. Por quê? Quando você resolve essa situação junto àquela pessoa que te provocou a raiva, você serena aquilo. E
quando é uma situação de uma raiva que você nem conhece a pessoa. E aí é onde você tem que ter o controle, e aí essa válvula de escape vai te servir para isso também. Muito bem. O que nós temos que pensar, o que nós temos que fazer com tudo isso, né? Nós temos que, primeiro, controlar essa reação. E aí o controle dessa reação é de cada um. Cada um de nós, eu, Fabinho, Calão, seja qual for, cada um vai ter uma forma de controlar. E o Calão falou, cada um vai ter uma forma de como absorver essa raiva. Uns absorvem de forma mais tranquila, outros absorvem de forma mais ou menos, outros não conseguem absorver. Aí cada um vai ter seu tempo, cada um tem o seu parâmetro, a sua medida de raiva aí. Então, essa raiva toda, essa indignidade, o quanto que alguma coisa vai te deixar indignado? E aí é de cada pessoa. Não, aquilo, para determinadas pessoas, aquilo que te deixa muito indignado, para outro, passa despercebido. Eu nem ligo para isso. Para outros, a pessoa fica muito indignada. Para outros, mais ou menos. Então, vai de cada pessoa. Então, quando essa raiva realmente for um limite que você percebe que você vai fazer algo que não vai ser bom, igual os meninos aí falaram, de repente, se você fizer algo errado, ou pegar no pescoço, ou querer, né, chutar a pessoa, fazer alguma coisa ali, aquela reação que você gostaria de fazer na hora, sem um determinado controle, você pode se prejudicar ao longo da sua vida, ou ao longo de várias vidas. Por outro lado, se você conseguir pegar essa raiva, como que eu posso pegar essa raiva e trazer ela em meu benefício? O Carlos já falou, a pessoa me chamou de burro, então vou estudar. Você pega aquela raiva que você tem e fala, não, eu vou estudar, vou mostrar, nem que seja por orgulho, num primeiro momento. Eu vou estudar, vou fazer, vai acontecer para mostrar para a pessoa que eu não sou burro. Você fez em seu benefício. Desde quando você for mostrar para a pessoa que você não é burro, você não a prejudique. Olha como tem os pontos de equilíbrio nesse sentido. O que o Alan também falou com relação à pessoa que te chamou de gordo. Então, eu vou trabalhar, vou fazer meu melhor para poder emagrecer, vou me esforçar, vou me empenhar para poder ficar em equilíbrio, para poder ficar clean. E aí, qualquer um que vier falar alguma coisa, realmente dá certo, o cara realmente conseguiu. E aí você dá uma trabalhada naquele seu ego. Então, é procurar pegar essa raiva e transformá-la em algo positivo. Como transformá-la em algo positivo? Ela vai ser uma válvula propulsora para você se melhorar naquilo que a pessoa te indignou ou que a pessoa te ofendeu. Por fim, para a gente não ficar alongando muito, o que eu coloquei aqui, né? Essa raiva, a gente tem sempre que pensar o seguinte, eu já contei essa historinha e já falei isso várias vezes. Nós temos vários lobos dentro de nós. Qual deles mais te alimenta? Qual deles mais você alimenta? Não te alimenta. Qual deles mais você alimenta? Você alimenta muito essa raiva? Essa indignação? Essa bronca o tempo todo? Ou você procura entender, compreender que a nossa alimentação era passada? Quando você deixa de ficar indignado, quando você começa a ter menos raiva, é que você está entendendo e compreendendo o outro lado da moeda. E, às vezes, muitas coisas a pessoa falou, você entendeu, mas você não absorveu para você, falando isso não é para mim. Então, você vai relevando. Só que isso é evolução. Quando a gente fala que isso é evolução, vai de cada pessoa, de cada ser humano. Qual o momento que ele está ali da vida dele? E nós também comentamos sobre isso. E aí, esse momento, essa evolução, é que a gente tem que estar trabalhando muito isso. E quantas vezes acontece algo na nossa vida que a gente achava que não, mas aconteceu, mas você... realmente, vou ter que aprender algo. O que eu vou fazer melhor? Puta, fiquei com tanta raiva, fiquei com tanta bronca, mas, poxa vida, eu vou me melhorar, eu vou estudar, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar para eu não ser mais indignado por aquela situação. Então, entendo que seria isso, Fabinho. A gente tem que transformar essa raiva em algo, uma válvula propulsora para o nosso bem e, se possível for, para o bem do todo, né? Aí é melhor ainda, né? É isso aí. Olha, então, meus raivosinhos e raivosinhas que assistem o canal, vamos lá. Primeiro, vamos sair desse arquétipo do guerreiro, hein? A vida não é só uma guerra. Você não sabe o que é arquétipo? Volta os vídeos aí, tem palestra da doutora Thaís explicando o que é arquétipo. Tem o arquétipo do guerreiro. Aquele que acha que todo dia a vida dele tem que ser uma guerra, que ele tem que ser brigando, que tá todo mundo contra ele, que é uma luta sem fim. Pensa nisso. Vai lá aprender um pouquinho disso. Segundo, para resumir, sentir raiva, refletir. Por que eu senti? Por que me ofendeu? Segundo,
O que eu tenho que aprender nessa situação? O que é que a vida está tentando me mostrar, me dizer nessa situação que não é ao acaso, que me causou raiva? O que eu tenho que aprender? Às vezes eu tenho que aprender a ser mais humilde. Às vezes eu tenho que aprender a me movimentar, a resolver as situações, correr atrás, estudar, emagrecer, sei lá, fazer alguma coisa. Terceiro, como aprender a me blindar de situações que me estressam, que me causam raiva. Como? Carlos falou, é verdade? É mentira? Bom, se é verdade, ok, eu tenho que resolver, tenho que ver o que é. É mentira, então não me afeta, deixa eu falar, né? E começar a se isolar e usar a todas as energias que estão dispostas no nosso planeta ao nosso favor evolutivo. Pensa nisso. E não como âncoras que se tornam, muitas vezes, em que nós levamos uma existência toda arrastando, porque a raiva, muitas vezes, ela se torna um ponto de fixação, que se torna mágoa, que você vai levando mentalmente, espiritualmente, energeticamente, e sobrecarregando toda a tua parte espiritual e tua parte física, revivendo aquilo. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, cada vez que você lembra da situação, você revive, o seu corpo reflete tudo aquilo, você sente dor de estômago, você sente frio, você sente tremor, seu coração acelera. Existem todas umas reações comprovadas por estudos, que tudo aquilo que você ressente, o ressentir é sentir de novo. E com todos os reflexos, né? É aquela coisa de eu sentir raiva, querer prejudicar os outros e estar me envenenando. Então, pensa nisso, tá bom? Que você tenha um final de semana iluminado, uma ótima semana, e se Deus quiser, até a semana que vem. Abraço, fica com Deus. E neste momento, que você possa deixar o Senhor teu Deus acalmar as tempestades do teu ser. Sentir a presença e o amor de Jesus. Aquele Jesus que é abrigo na tempestade, que é amor e acalanto da alma. Aquele Jesus que quando Pedro se desespera em meio ao mar, em meio às turbulências e acha que vai se afogar e grita em nome dele, pensando ele estar longe, e se depara apenas com a mão já estendida para te reerguer, como reergueu ao Pedro. Ele que tem o poder do amor de te fazer caminhar sobre as águas, sobre os mares da ignorância, clarear com chama viva os recônditos mais escuros da tua alma, ser ponte sobre as águas turbulentas da tua raiva, tudo para que você se cure as feridas do teu corpo e do teu espírito, a cegueira da visão limitada, o paralisar do teu caminhar e as feridas, as chagas da tua mágoa, do teu rancor, do teu ego, que ele possa vir segurando a tua mão nestes momentos onde já não mais importa o passado,
Não importa o tempo e o espaço, só importa o amor dele para com você, te dando forças, movimentando o teu espírito, as tuas energias, para que você se refaça, para que você volte a caminhar com Ele e com o Senhor teu Deus, hoje e sempre, graças a Deus.